Oi, pessoal. Um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Vamos dar continuidade aqui a esse nosso mini curso sobre o software Tina Cloud. Dois lembretes: a Microgênios é distribuidora, é revenda oficial do software Tina e do Tina Cloud aqui no Brasil. E lembrando que durante esse mês de junho de 2024, quem fizer a matrícula na superformação aí em projetos com microcontroladores e IoT ou sua rematrícula, se já foi nosso aluno, vai estar ganhando aí de brinde, né, de presente especial a licença de 2 anos do software Tina Cloud Student, tá bom? Então, é somente nesse mês de junho aí, inclusive já passamos no meio do mês, então não perca essa oportunidade. Fora isso, os descontos especiais, condições especiais, 25% de desconto, parcelamento em até 12 vezes sem juros, pagamento à vista, tem desconto ainda mais especial. Entre em contato aí com o nosso departamento comercial. E vamos lá. Então vamos agora brincar um pouquinho aqui com circuitos digitais, tá bom? Então vamos mostrar um pouquinho aqui das funcionalidades de simulação de circuitos digitais do Tina. Vocês estão notando que o Tina ele é um software um pouco diferente na questão de simulação, né? Ele busca sair um pouco dessa questão de pegar como se você tivesse um instrumento virtual e colocar ali. Ele trabalha com vários tipos de análise, com vários tipos de configuração. Ele é bem completo aí para você estar fazendo simulações mais avançadas, né? Então é bem interessante. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui um novo projeto. Então na verdade, eu vou abrir aqui dois projetos que são projetos já do próprio Tina, tá? Então eu vou vir aqui em File, Open. Então aqui, ó, tem essa pasta Tina Examples aqui. Tem um conteúdo aqui de exemplo muito bacana, que é esse aqui, ó, e-learning, tá? Então tem muitos conteúdos aqui de passo a passo aí para aprendizado de eletrônica analógica, de eletrônica digital, de regime DC, regime AC, tá? Então eu vou vir aqui em digital, eu vou pegar esse aqui, ó, primeiro, um bem simplesinho, o Digi1. Esse TSC é a extensão aqui do Tina, tá? O Digi1, eu vou abrir. Então tá aqui. Então é simplesmente um ambiente aqui para simulação de portas lógicas. Lembrando que no Tina é possível trabalhar com os gates, né, e flip-flops, com os módulos aí, com os blocos da eletrônica digital, mas é possível também trabalhar com os circuitos integrados. Então você pode estar selecionando aí circuitos integrados aí para estar trabalhando com as nomenclaturas e os tipos de CIs aí comerciais, tá bom? Apenas para vocês estarem cientes aí dessa questão. Mas aqui eu abri um bloco simples com portas lógicas e a gente vai colocar ele para simular, então, e utilizar aqui os switches, os botões aqui, para fazer essa simulação, tá bom? Ele até fala aqui, ó, para clicar em Digi, né, que é a simulação aqui interativa digital. Esses daqui é o que eles chamam de simulação interativa, tá? Por que interativa? Porque no momento que você coloca para simular por aqui, você consegue fazer interações aqui com o seu circuito. Então, daí tem a interativa DC, a interativa AC, a interativa transitória e a interativa aqui digital, que é a que a gente vai utilizar aqui nesse momento. Então, daí a gente pode. Aqui ele dá os estados, né? Neste momento aqui. Então, com essa combinação aqui de portas lógicas e com essa combinação aqui específica de entradas, tá dessa forma. Por exemplo, aqui então, aqui tá tudo baixo, né? Então, não, a saída aqui tá embaixo. Como são portas ou, né? Na verdade, não são portas E, né? São portas ou aqui. Se eu colocar, por exemplo, essa daqui para nível lógico 1, vai para nível lógico 1 aqui a saída, que está ligada na entrada aqui dessa outra porta lógica, então leva também a outra saída aqui para nível lógico 1 também. E aqui a mesma coisa, tá? Então, simplesmente aí uma forma da gente interagir com o nosso circuito aí, aqui com esse ambiente de simulação interativa.
bom? Vou desligar, você sempre tem que desligar aqui o modo interativo, tá? Para depois estar trabalhando com ele. E agora eu vou mostrar um outro modo mais interessante aí para análises. Vou abrir aqui um outro projeto daquela mesma pasta e-learning, tá? Vou buscar aqui o projeto 30. Aqui, ó, um Shift Register com 3 flip-flops do tipo D. Aqui já está até o resultado da simulação, mas a gente vai visualizar e vai entender um pouquinho aqui essas questões aqui do simulador. Então a gente não vai utilizar aqui o ambiente interativo, tá? A gente vai fazer de outra forma que a simulação. Então foi colocado 3 flip-flops do tipo D. Tipo D é aquele flip-flop que o conteúdo da entrada ele é disponibilizado na saída Q, mediante aqui a transição, o sinal de clock. Aqui é um sinal de clock aqui com borda de subida, tá bom? Não tem a bolinha aqui na frente, então é borda de subida. Na transição de subida, ele pega o conteúdo que está na entrada D e coloca na entrada C. Note que foram colocados aqui aqueles 4 pontos aqui, aqueles medidores de tensão, né? 4 pontos de medição de tensão. Foram feitas aqui as ligações, a habilitação aqui do flip-flop está todos em 1, então eles vão ficar mantidos aqui já previamente habilitados. No clock vai ser inserido aqui uma onda quadrada, na entrada também uma onda quadrada. Vamos clicar aqui 2 vezes para a gente ver. Só um detalhe aqui, sources, aqui ó. Aqui estão as possibilidades de utilização aqui de clock, tá? Para você estar fazendo inserção de clocks aqui nos seus circuitos, tá bom? Clicar 2 vezes aqui nessa. Esse valor que aparece aqui é o valor de frequência, então aqui a frequência da onda está em 220 kHz. Então, 220 expoente 3, 1 sobre. Então, 4,54 microsegundos, desculpa. 4,54 microsegundos. Então, vamos deixar isso daqui guardado para depois a gente dar uma olhadinha. Tem outros parâmetros aqui que podem ser trabalhados, tá bom? Aqui a frequência 1 MHz, tá? E agora, então, a gente vai fazer aqui a análise. A gente vem aqui em análise, digital, o intervalo aqui, então o intervalo vai do tempo 0 até 20 microsegundos, esse daqui é o tempo que vai ser feita a janela de amostragem dos resultados, tá bom? Então ele vai visualizar todas as transições aí dos estados durante essa janela de 0 a 20 microsegundos. E aqui aparece, então, as nossas formas de onda. Então, aqui estão as nossas formas de ondas. Se você for ver, elas estão praticamente só não estão na mesma ordem que aqui, né? O clock ficou em cima aqui do input aqui, nessa que tá aparecendo aqui. Mas vamos analisar aqui, vamos ver se está certo, né? Então, vamos usar aqui os cursores. Então, cursor A, cursor B. Então, vamos primeiramente visualizar aqui o período, tá? Então, aqui, ó, o período do nosso input, que é essa frequência aqui de 220 kHz, tá aqui, ó, B-A, né? É o nosso período, 4,59 microsegundos, que é praticamente o que a gente tinha visto aqui, né? O que a gente tinha calculado, 4,54. Isso daí é questão aqui do posicionamento aqui do cursor. E o clock, vou colocar aqui também, tentar colocar aqui o mais em cima aqui da nossa borda aqui possível, tá aqui 1,04 microsegundos. Então,
que é provavelmente um microsegundo, né? Então, 1 microsegundo, 1 expoente 6 negativo, o inverso disso, olha lá, 1 milhão, né? Então, 1 megahertz. Então, perfeito, as frequências ok. Vamos entender aqui, então, um pouquinho do funcionamento do circuito. Só aproveitar aqui, né? Vamos entender um pouquinho do funcionamento do circuito. Então, conforme a gente comentou, esse tipo de flip-flop, ele tem um sinal de habilitação, mas já está habilitado aqui nessa linha, né? Nesse barramento aqui. Depois foi aplicado, então, um sinal de entrada, que é esse sinal verde aqui, e um sinal de clock está sendo aplicado a todos os três, esse sinal aqui de clock, a todos os três flip-flops aqui. O flip-flop, como a gente comentou, a mudança de estado dele ocorre na borda de subida, na transição de 0 para 1 do clock, tá bom? Na transição de 0 para 1 do clock. E nesse momento de transição, ele só funciona nesta transição, tá? Esse triângulozinho aqui significa transição, tá bom? Trabalhar por transição. Como não tem uma bolinha aqui na frente, a transição é borda de subida, transição de 0 para 1, de nível lógico 0 para nível lógico 1. Ele, nessa transição, ele copia o que está na entrada para a saída. Então, nesse momento, a gente vai considerar que está tudo zero, que a gente começou com tudo zero aqui as saídas, tá? As saídas aqui estão todas com zero. Veio, então, a primeira subida aqui do clock. Aqui, ó, tô com o meu cursor aqui justamente na primeira subida do clock. Nessa primeira subida aqui do clock, o que ele vai encontrar aqui na entrada? Ele vai encontrar nível lógico 1. Então, esse nível lógico 1 lá em Q1 aqui, ó, ele encontrou aqui no input 1. Então, ele vai passar o 1 aqui para Q1 a partir desse momento. Mas em Q1, tava o que aqui antes? Tava 0, né? Ó, aqui, ó. Tava 0 antes disso daqui. Tava 0. Então, ele não vai passar para o Q2. Desculpa, pessoal. Não. Aqui, nesse momento aqui, o Q1 tá 0. Então, nessa transição aqui, ele pegou o 0 e passou para a saída aqui de Q2, 0. Então, o Q2 continuou com 0. E a mesma coisa o Q3. O Q3 encontrou 0 aqui na transição, saiu na 0 aqui da entrada, foi para a saída 0. Então, olha lá. O Q1, a partir desse momento, vai para 1, mas o Q2 e o Q3 serão mantidos aqui em 0. Na próxima transição, aqui ó, na próxima transição, o que acontece então? Na próxima transição, continua em 1 a entrada, então aqui ó, continua em 1 a entrada, ele vai continuar mantendo 1 aqui na entrada na saída de Q1, tá? Que continuou em 1 a entrada. Q2 agora estava com 1, né? A gente já tinha colocado 1 aqui, ó. Anteriormente já estava 1 aqui na saída de Q1. Então agora ele vai. Agora ele percebeu que está com 1 na entrada, que é a saída de Q1, é a entrada de Q2, e vai então elevar o sinal aqui da saída de Q2. Q3, por enquanto, ainda neste momento da transição, ele ainda pega o estado anterior, né? Então ainda estava na saída aqui de Q2 0, então ele ainda mantém. E só vai fazer a próxima aqui, ó, nesse ponto aqui, nessa outra transição. Nessa outra transição, o input está em 0, o input aqui está em 0, tá? O input está em 0. Ele vai, então, trazer o 0 aqui da entrada para a saída. Porém, o Q2 tinha 1 na saída, então ele vai colocar na entrada do Q3. Então, muda aqui o estado de Q3 aqui, tá bom? Então, é isso aqui. A gente tá como se a gente estivesse empurrando, né? O Shift Register é como se fosse um empurrão que a gente vai dando aqui no bit. O bit que está aqui a gente vai empurrando para cá, vai empurrando para cá a cada transição do clock. Esse é, vamos dizer assim, de maneira bem simplificada, o funcionamento aí desse circuito. Esse circuito aqui pode ser utilizado como um conversor série paralelo, por exemplo. Tem inúmeras expansão de I/Os, tem inúmeras funcionalidades aí. Quando vocês pegam aqueles CIs de expansão de I/O, que muita gente utiliza aí em conjunto com microcontroladores, com Arduino, dentro dele tem algo muito parecido com isso daqui, tá bom?
Mas o importante aqui, pessoal, não é essa questão aqui do funcionamento do circuito. O que eu queria mostrar para vocês era mesmo a questão do ambiente de simulação aqui, mostrando agora circuitos digitais aí, dá para fazer inúmeros testes, simulações, estudar e assim por diante. Como vocês viram, tem uma quantidade aqui enorme de circuitos aqui. Isso daqui só de uma pasta aqui que eu estou mostrando para vocês aqui de exemplo, né? Que é uma pasta bem interessante, porque é uma pasta que é como se fosse é baseada num conteúdo de estudo, né? Aí de eletricidade e eletrônica. Então, é um conteúdo bem legal e tem aqui de corrente alternada, corrente contínua e assim por diante. E fora essa, tem um monte de outras pastas aqui com exemplos que você pode estar utilizando aí para estudar e conhecer melhor a ferramenta do Tina Cloud e ver como ela se encaixa aí nos seus projetos e nos seus estudos. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui nessa aula. Eu agradeço aí a atenção de todos e lembrando, não esqueçam, neste mês de junho aí, quem fizer a matrícula ou a rematrícula na Superformação, tá? Mês de junho de 2024, ganha de presente especial uma licença aí de 2 anos de utilização do Tina Cloud, tá bom? Que é a ferramenta aqui que eu estou mostrando para vocês aí as funcionalidades. Eu agradeço a participação de todos, bons estudos e projetos para vocês.